todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B. Pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E assim vamos envolver com muito carinho o nosso irmão João Vanderlei, que fará a palestra dessa noite. Que assim seja. Boa noite, queridas irmãs e irmãos em Cristo. Seu amor nos envolva e que suas bênçãos se derramem sobre nós. Hoje o tema sobre o qual nós vamos falar é um ensinamento preciosíssimo de Jesus e que, uma vez cumprido pela humanidade, nós estaríamos vivendo tão bem e melhor do que estamos hoje. Se chama reconciliação com o adversário. E justamente este título vem de uma passagem em que Jesus diz o seguinte: se tendes alguma coisa contra o teu irmão,
reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho, para que não venha o ministro da justiça e te entregue ao carcereiro e te leve à prisão, onde ficarás até pagares o último ceitil, que era o centavinho da época. E aí, a gente refletindo um bocadinho sobre essas palavras, vamos raciocinar em primeiro lugar. Por que que Jesus fala para que a gente perdoe, a gente se reconcilie enquanto estamos a caminho, para que não fiquemos na prisão? A caminho é onde que nós estamos hoje, na nossa encarnação, no nosso planeta de provas e expiações. E aqui nós estamos, então, a caminho, todos nós, rumo ao nosso progresso, à nossa elevação espiritual. E ele diz para que não fiques na prisão. E a prisão é aqui mesmo, porque aqui, para nós todos, e para aqueles espíritos menos evoluídos, assim como somos todos nós, a Terra é uma prisão. Porque aqui nós estamos aprisionados num corpo físico, perecível, estamos aprisionados no nosso movimento, porque a lei da gravidade impede que a gente alce aqueles voos maravilhosos que os espíritos mais elevados conseguem, e vai por aí afora. Então, e por que diz? Para que não fiquemos na prisão. Isso quer dizer que enquanto nós não perdoarmos, enquanto nós não nos reconciliarmos com os nossos adversários, nós voltaremos aqui tantas e quantas vezes forem necessárias, porque o nosso Pai é pacientíssimo, né? Até que a gente tome vergonha e se reconcilie, a gente se apazigue com aqueles que estão à nossa volta. E, gente, por uma questão de inteligência, de raciocínio, se nós pensarmos bem, nós vamos ver que viver em paz é uma maravilha, é um achado. Realmente Jesus estava muito inspirado quando nos deu esse aconselhamento de estarmos sempre reconciliados, sempre em paz com aqueles que estão à nossa volta. E por quê? Em primeiro lugar, não sei se vocês já notaram, mas assim que a mágoa e o ressentimento adentram o nosso coração, a felicidade de mansinho faz as suas malas, pega a portinha dos fundos, vai embora e não volta mais. Isso quer dizer que, por um princípio de física que a gente conhece, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. No momento em que você coloca a mágoa, o ressentimento no seu coração, não sobra espaço para o amor, não sobra espaço realmente para essa alegria da paz tão grande que deve vigorar em seu coração. Por isso é uma questão de inteligência. Vamos dar em nosso coração o espaço para aquilo que realmente é importante para a nossa vida, que é a paz. Bem, na Bíblia, no Gênesis, a gente vê lá escrito o seguinte: que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E eu sempre fiquei me questionando assim, falei, nossa, mas como que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança? Se a gente olha à nossa volta, a gente só vê esse pessoal que age de uma maneira egoísta, cruel, que não tem amor ao próximo, deixa seus irmãos morrerem de fome. Onde é que está essa semelhança de nós para com Deus? Bem, em primeiro lugar, eu fiz alguma revisão também nesse sentido, porque, na verdade, quando disse que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, na realidade estava se referindo àquela qualificação maravilhosa que nós temos na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, e a espiritualidade responde daquele jeito maravilhoso, uma resposta completa e que não tem nada a ser acrescentado quando diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas vamos ficar só com a primeira parte. Deus é a inteligência suprema. E aqui se inicia a nossa semelhança para com Deus. Se vocês perceberem, nós somos os únicos seres em que Deus fez com razão, com inteligência. Então nos fez realmente a sua imagem e semelhança. E mais uma semelhança importantíssima quando Ele nos concedeu esse dom maravilhoso que se chama livre-arbítrio. Assim como Deus é dono de suas ações, também nos fez donos de nossas ações. Aí está realmente a verdadeira semelhança de Deus para conosco. Mas esse livre-arbítrio
é uma faca de 2 gumes, porque na verdade nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e esse tudo implica até em nós odiarmos as pessoas que estão à nossa volta, e nós não nos reconciliarmos com os nossos adversários, e vai por aí afora, e nós colocarmos até Deus à margem de nosso caminho. Ele permite que nós façamos isso no uso, cá entre nós o mau uso, logicamente, desse livre-arbítrio, mas que a gente faz. E quantas pessoas que a gente conhece que dão com a cara para bater, se arrebenta, tropeça, cai e fala, nossa, mas por que Deus me abandonou? Aí a gente pergunta assim, cara pálida, quem foi que abandonou quem? Você que não colocou Deus no seu caminho, você que não colocou Deus no centro de sua família, então não reclame das coisas ruins que acontecem agora, porque Deus jamais abandona qualquer um de nós. Nós é que o colocamos à margem. Mas, por outro lado, há um dado muito importante que realmente nós temos uma semelhança com Deus se nós quisermos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. E onde é que está essa semelhança a mais também? Essa semelhança está naquela frase famosa que vocês conhecem, que diz assim, errar é humano, mas ela tem uma sequência, né? Mas perdoar é divino. Isso quer dizer que todas as vezes que nós perdoarmos, nós nos chegamos tão pertinho de Deus, ficamos tão chegados a Ele, que é como se nós já estivéssemos no paraíso, com os pezinhos ainda aqui na terra, usufruindo dessa paz, dessa companhia maravilhosa. Então, gente, realmente vale a pena nós vivermos em paz. Mas vamos analisar um bocadinho essa frase, reconciliação com o adversário. Quando se fala em adversário, a gente pensa naquele desafeto, naquele inimigo, naquela pessoa que nós não vamos com a cara dela e vice-versa. E não é apenas isso. Isso é uma maneira de dizer. Na realidade, nós podemos ter como adversários aquelas pessoas mais queridas, aquelas pessoas mais chegadas que estão à nossa volta. O marido, a mulher, o filho, a filha, o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra e por aí afora. É aí que nós temos que começar a raciocinar que realmente não vale a pena a gente criar esse atrito. E não vale a pena por quê? Para nós seguirmos aquele conselho maravilhoso de Jesus que disse: ame ao próximo como a ti mesmo. E se nós pisarmos na bola, se nós falharmos, se nós errarmos, como é que nós gostaríamos de ser tratados pelo nosso próximo? Que ele relevasse, que ele entendesse que nós somos seres humanos imperfeitos e que nos perdoasse. Não é assim que a gente pensa? Pois é, mas por que a recíproca nem sempre é verdadeira? Por que alguma vez que alguém faz alguma coisa, olhou meio torto para a gente, fez alguma coisa que a gente não gostou, a gente vira a cara, a gente não conversa mais, a gente não se relaciona, é um irmão que não conversa com o outro, é um filho que não conversa com o pai e vice-versa. Gente, esse mundo é tão pequenininho, a vida é tão curta, nós temos que nos perdoar sempre e viver em paz. Nós temos que procurar no outro as qualidades que ele tem. Porque, na verdade, nós não amamos ninguém à nossa volta pelas suas maravilhosas qualidades. Nós amamos, sim, apesar de todos os defeitos de que cada um de nós é portador. Porque, afinal de contas, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós não podemos exigir a perfeição daqueles que estão à nossa volta. Por isso, é importante que nós saibamos relevar as coisas que acontecem, não levar tudo no bico da faca, sabermos entender, compreender e, principalmente, perdoar. Eu li uma historinha outro dia que me deixou até tocado, assim, eu vou contá-la para vocês. Que o filho está na mesa e a mãe fala assim para o pai e para o filho que estavam na mesa: olha, eu fiz aqui umas torradas e trouxe aqui para vocês comerem. E aí, de repente, o filho olhou para as torradas, elas estavam totalmente queimadas. O pai comeu aquelas torradas todas, fez uma cara de satisfação, elogiou a mulher e agradeceu aquela refeição que ela tinha feito. Depois, lá no cantinho, o filho chegou para o pai e falou: pai,
Você não estava falando sério, né? Você não viu que a mãe fez uma porcaria de torrada, queimou tudo, aquilo estava com um gosto que intragável. Falou, meu filho, você sabe quantas refeições a sua mãe já fez para nós? Você sabe o quanto que ela já se desdobrou fazendo uma comidinha gostosa durante todos esses anos? Você acha que eu teria coragem agora, por um erro que ela tenha cometido e que nem percebeu, e de dizer que a comida dela estava uma droga, estava uma porcaria? Pois é, minha gente, é isso que nós devemos nos ater. Nós nos lembrarmos das qualidades das pessoas que estão à nossa volta. Não fiquem contando as vezes que ele erra, mas contem só as vezes que ele acerta. Aquelas trovinhas de 4 linhas, que elas dizem uma profunda verdade, e uma delas eu vou recitar para vocês agora, para vocês entenderem como isso realmente é triste. Das coisas que guardo comigo, há uma que mais... Vixe, cadê a trova? Das coisas que guardo comigo, há uma que mais... Bom... Ela tem das coisas que guardo comigo, há uma que mais me desacerta. Quando eu acerto, ninguém se lembra. Quando eu erro, ninguém esquece. Então, na verdade é isso. Das coisas que a gente faz, tudo que a gente acerta foi obrigação. Você não fez mais nada do que a sua obrigação. Então, veja no caso daquela mamãe, né? Ela cumpriu a sua obrigação a vida inteira e nunca recebeu uma palavra de elogio. Na única vez em que ela realmente pisou na bola e cometeu um erro, seria apedrejada? Seria justo isso? Então, gente, nós temos que nos ater ao seguinte, para nós evitarmos esse problema da reconciliação com o adversário, eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos fazer uma prevenção da reconciliação. Nós vamos agir de tal forma que nós nunca precisaremos da reconciliação com o adversário, porque no momento em que aconteça alguma coisa, nós já estamos perdoando, nós já estamos confortando o outro, nós já estamos acertando. E vocês sabem como é que isso acontece? Acontece quando a gente aplica um aparelhinho chamado elogiômetro. Vocês nunca ouviram falar, que eu acabei de inventar agora. Mas elogiômetro, o que é? É nós sabermos elogiar as pessoas pelas coisas que elas fazem. É nós não aceitarmos como naturalmente aquela casa toda arrumadinha, tudo no seu lugar, a comida gostosa, e achar que tudo isso é normal. Vamos nos lembrar sempre aos autores de todas essas façanhas, seja a mulher, seja uma filha, seja lá quem for, de estar elogiando e que realmente merece. Puxa vida, é uma dedicação de fazer aquela comida gostosa, e essa comida só é gostosa porque quem a prepara coloca nela todo aquele seu amor. Não sei se vocês já souberam disso, ou já perceberam, às vezes coisas que alguém faz com uma vontade, usa até a mesma receita, usa os mesmos ingredientes e fica uma coisa intragável. E às vezes uma pessoa faz um arroz com feijão e um ovo frito, sem nenhuma pretensão, mas com tanto amor, com tanta dedicação, que a gente come aquilo como se fosse o manjar dos deuses. Por isso é importante que nós saibamos realmente elogiar essas atitudes, reconhecer do sacrifício que os outros fazem por nós. E isso ocorre principalmente com as nossas esposas, com as nossas companheiras, porque hoje nós sabemos que saímos juntos para ganhar o pão de cada dia, chegamos em casa juntos, mas o que acontece? Quem é que vai lá para a cozinha? Quem é que prepara aquela comidinha? Quem é que está fazendo todas as coisas boas para a gente? É só ela, porque nós não sabemos absolutamente nada desse métier, não é mesmo? Então, gente, saibamos agradecer, saibamos elogiar. Olha, há uma passagem de um amigo que já se foi, e esse amigo, ele casou-se e divorciou-se, e olha, a mulher se divorciou dele com toda a razão. Ela passava o tempo todo na cozinha, fazia uma comida maravilhosa, chegava para ele e falava, e aí querido, o que você achou da comida? Estava gostosa? Sabe o que ele falava? Serve. Gente, vocês querem enterrar alguém falando dessa forma. Como alguém pode ser tão grosso, tão impertinente, tão desagradecido de alguém, de falar uma... Era melhor não ter falado nada, né? Papagaio. Então, realmente, não dava para conviver, né? Você se mata para fazer alguma coisa, alguém diz, serve.
Ah, pelo amor de Deus. Então, gente, saibamos elogiar até os nossos filhos. Tá? A poesia era o seguinte: das coisas que guardo comigo, há uma que mais me entristece. Quando eu acerto, ninguém se lembra. Quando eu erro, ninguém se esquece. Então, tudo isso é para que nós olhemos ao nosso lado, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, e olhemos as vezes que eles acertam e elogiemos as vezes que realmente eles fazem coisas boas, e que a gente esqueça os pequenos deslizes, as pequenas contrariedades que acontecem com todos nós, não é verdade? Então saibamos relevar tudo isso, e assim realmente nós estaremos plantando a paz dentro dos nossos corações, plantando a paz dentro do nosso lar. A paz, o perdão, essa boa convivência, ela é fruto de duas ações que estão cada vez mais em desuso. Essas duas ações se chamam paciência e tolerância. São dois artigos que a gente vai no açougue e acabou, vai na feira, não tem mais, vai na padaria, não encontra, não tem em lugar nenhum. Eu queria tanto uns 2 quilos de paciência e mais uns 5 de tolerância para ficar tudo em paz lá em casa, e não acho. Pois é, porque isso é uma coisa que você fabrica somente dentro de si. É algo que está somente dentro do seu coração. Somente o seu amor por aqueles que estão à sua volta é que vão fazer com que você realmente redobre essa paciência, essa tolerância. E eu lembro, com relação a essa questão de paciência e tolerância, quando eu era pequeno, a gente escutava falar assim: você viu aquele sujeito? Olha, ele tem um pavio curtíssimo, se acender, pum, já explode logo. Hoje parece que o pessoal não tem nem mais pavio, já triscou, já está explodindo. Quantas pessoas de bem que vocês conhecem, que tem um pequeno entreveiro de trânsito na rua, de repente um vai lá no porta-luva, saca um revólver, outro pega a alavanca do câmbio e vem lá para matar. Gente! Que selvageria é essa? Onde é que nós estamos? Cadê o amor ao próximo? Cadê a nossa capacidade de perdão? Nós precisamos exercer esses valores maravilhosos que Jesus nos deixou. Afinal de contas, o aconselhamento que Ele deixou para nós é pesadíssimo. Vocês sabem o que Jesus falava para a gente? Falou: não resistais ao mal. Ah, você achou pouco? Então Ele acrescentava: mas pagai-o com o bem. Pois é, esse é o aconselhamento. Você quer viver bem? Não resista ao mal. Aceite o mal como uma ignorância daquela pessoa, uma falta de capacidade que ela ainda não tem, uma incapacidade que ela tem ainda de amar. Mas faça votos de que ela realmente progrida, que ela realmente se eleve, porque afinal de contas nós não somos todos iguais. Nós não podemos exigir dos outros que eles sejam exatamente como nós somos, que tenham o nosso entendimento, que tenham a nossa paciência, que tenham a nossa compreensão. Alguns estão evoluindo ainda, e nós precisamos entender de cada um é do jeitinho que é. E temos que amar a todos sem distinção. E o que representa o amor? O amor, ninguém ama o que não conhece. Você tem que conhecer profundamente aqueles que estão à sua volta para amá-los profundamente. Então você percebe que um filho tem uma certa deficiência, falta uma certa compreensão dos fatos, ame-o assim, releve, procure trazê-lo junto de si, dê a ele os ensinamentos que Jesus passou para nós, para que ele entenda. Veja com o outro. Se você aplicar na sua vida essa questão do perdão, você vai perceber que aqui funciona aquela maravilhosa lei que nunca e jamais será revogada, que se chama lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Do jeitinho que você tratar todos que estão à sua volta, por eles você será igualmente tratado. Então, se você foi muito exigente, se você condenou porque errou, se você reclamou, se você criticou, não tenha dúvida, vai chegar na nossa vez também de errarmos, porque nós somos imperfeitos, e os outros virão com a mesma quantidade de pedras na mão para cima de nós. Gente, que raio de mundo é esse que nós vamos viver, em que cada um quer apedrejar o outro? Nós temos é que ter compreensão. Aí é que entra a tolerância, de você saber que nenhum de nós está pronto para nada. E nós temos que ser tolerantes, porque cada um de nós ainda está em evolução. Temos que ser compreendidos, né?
E aí é que entra realmente o que a gente disse a respeito do elogio. Esqueça as vezes que o outro errou, mas lembre as vezes que ele acertou e faça disso uma coisa importante. Com isso a pessoa cresce, a pessoa evolui, porque não há nada que eleve uma pessoa mais do que um elogio, do que uma palavra de conforto. E por outro lado, todos nós sabemos muito bem que quando a gente recebe aquela crítica injusta, aquela crítica infundada, ou mesmo que tenha até fundamento, mas a gente fica desse tamanhinho, reduzido a pó de traque, porque nós somos seres humanos, sensíveis, e nós precisamos receber dos outros a compreensão, o amor, a tolerância, a paciência. A gente sabe que isso não é fácil. Tem dia que a gente acorda chutando a própria sombra, né? A gente não está muito legal, mas aí nós temos que recorrer àquele que nos acompanha 24 horas por dia, que se chama anjo da guarda, que se chama nosso mentor individual. Não sei se vocês sabem, mas Deus teve um cuidado muito especial conosco e designou alguém superior a nós, porque um anjo da guarda não é um espírito qualquer. Nós já tivemos a informação da banda de lá, que anjo da guarda é alguém com PhD, com pós-doutorado, mestrado em compreensão do ser humano. Então é alguém muito superior. Se nós temos alguém com todas essas qualidades ao nosso trabalho, e ele só trabalha para nós, em razão do nosso livre-arbítrio, se nós autorizarmos, se nós pedirmos. Senão ele fica sentadinho ali do lado e não faz absolutamente nada, respeitando o nosso afastamento dele. Então, por isso que nessas horas em que a gente tiver todas essas dificuldades, peçamos ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai dar aquela inspiração, Ele vai dar aquele momento para que nós sejamos mais compreensivos, que nós sejamos mais tolerantes, porque Ele tem uma força espiritual maior do que a nossa e nos preencherá naquilo que está nos faltando para sermos mais pacientes e tolerantes com aqueles que estão à nossa volta. Principalmente o relacionamento entre pais e filhos, não é verdade? A gente vê que os pais são pacientes com os filhos, cuidam dos filhos durante todo o seu nascimento, com aquela paciência de cuidar, de trocar, de fazer. E a gente queria só que vocês também, quando nós chegássemos do outro lado da linha, tivessem conosco também a mesma paciência que nós tivemos com vocês, porque nós também vamos ser aquelas criancinhas que vão fazer tudo errado, vão fazer xixi na cama, vão jogar comida fora do prato, assim como vocês faziam, e a gente tolerava, ensinava como fazer as coisas certas. Para nós nem vai dar para reensinar novamente, mas vai dar que vocês demonstrem de volta, de troco, aquele amor que a gente dedicou a vocês. E só falando das nossas historinhas, que eu sempre gosto muito de comparar, porque isso é muito bom, um rapaz de 30 anos estava com seu velhinho pai ali do lado no jardim, e o pai pergunta para ele: filhinho, o que é aquilo lá? Fala: é um pássaro, papai. Filhinho, o que é aquilo lá? É um pássaro, papai. Depois que o velhinho perguntou pela 20ª vez, o rapaz não aguentou. Pai, eu já falei que aquilo é um pássaro. Quantas vezes você vai querer que eu fale? Não, filho, sabe o que é? É que há 30 anos atrás eu estava nesse mesmo jardim com você, você tinha 1 aninho de idade, você falava assim: papai, o que é aquele bichinho lá? Fala: é um pássaro, meu filhinho. Papai, o que é aquele bichinho? Fala: é um pássaro. E você me perguntou 30 vezes. Pois é. Então, quer dizer, pelo menos o troco das 30, né? Por que já se rebelou nas 20, não é verdade? Então, gente, vamos nos lembrar que o mundo vai dando essas voltas todas e nós não seremos jovens durante toda a vida, nós também envelheceremos. E aquela atitude que nós tivermos para com os nossos pais, os nossos filhos terão para conosco. Então, tratemos bem os nossos pais, porque é importante que nós tenhamos dado aos nossos filhos o exemplo de como eles devem nos tratar no futuro. Então, gente, o que acontece com aquelas pessoas, então, que só guardam mágoa, que só guardam ressentimento? Eu conheci uma moça que ela tinha 2 avós, o paterno e o materno. E eles brigaram uma determinada oportunidade e ficaram 35 anos sem se conversar. O avô, pai do pai, o avô, pai da mãe. Com isso, os primos não se frequentavam, as tias não se viam, a vida da família era um inferno. Um deles morreu.
a moça achou que tinha direito de chegar para aquele que sobreviveu e perguntar que raio de coisa aconteceu de tão grave para que eles estragassem 2 famílias. E você sabe o que o avôzinho sobrevivente respondeu? Quando ela perguntou: vô, agora você vai me dizer o que aconteceu para ter essa situação toda? Sabe o que ele disse? Sei lá, eu já esqueci. Gente, seria cômico se não fosse muito trágico, não é verdade? E isso realmente é o que acontece com todos nós. Quantos de nós, casais, irmão, irmã, cunhado, de vez em quando a gente tem algum entreveiro, aí de repente um vira a cara para o outro, e depois percebe que aquilo é uma besteira, a gente chega lá e fala: você me desculpa aquilo que aconteceu, viu? Foi uma infantilidade, né? E o outro chega para a gente e honestamente diz: mas o que foi mesmo? Olha, eu já esqueci. E esse é o grande problema das mágoas e dos ressentimentos. Você esquece do porquê eles aconteceram, mas a mágoa que vai para dentro do seu coração, não esquece, vai ficar lá para o resto da sua vida. Então, gente, para algo que a gente nem vai lembrar, vale a pena nós vivermos aqui como inimigos, sem nos reconciliarmos, sem nos tolerarmos uns aos outros. Principalmente sabemos que todos nós devemos essa tolerância porque nós somos imperfeitos, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então vamos agir dessa forma, mesmo porque se nós guardarmos mágoa e ressentimento no nosso coração, isso funciona como um peso de 500 quilos em cada perna que impede o seu progresso espiritual. Você não cresce, você não evolui, você não se torna uma pessoa melhor. Você está aqui neste planeta de provas e expiações, é para crescer, é para evoluir, para se tornar um espírito melhor. Agora, se você só guarda essas tranqueiras aí de mágoa e ressentimento no seu coração, você não vai crescer nunca, porque essas coisas funcionam como um impedimento total à sua evolução. E aí, quando Jesus nos ensina de novo, o que ele fala? Amai os vossos inimigos. Caramba, né? Amar ao próximo já era uma barra, mas ainda amar os inimigos também, ô meu! Pois é, mas ele nos diz isso por quê? Porque se você não tem ódio, veja, nem sempre amar os inimigos não quer dizer você pegar inimigo e trazer no colo, fazer um cafuné, não é nada disso. Aí simplesmente quer dizer que você não odeia aqueles que te fizeram algum mal, que você não guarda no seu coração um ressentimento, um desejo de vingança por aquelas pessoas que te aprontaram alguma. É esse o sentido de amar os inimigos. Então, vamos entender direitinho as coisas também. Mas, por outro lado, Jesus nos fala em outras oportunidades: abençoai os que vos perseguem e caluniam. Caramba, né? Abençoar quem persegue e calunia também. Pois é, sabem por quê? Porque esses que nos perseguem e caluniam, eles nos dão a chance de nós raciocinarmos, de sermos pessoas melhores e praticarmos o mais nobre de todos os sentimentos que existem no universo, que é o perdão. Então, por isso é que todas essas pessoas que às vezes atravancam a nossa volta e a gente acha que estão ali impedindo o nosso progresso, nada disso. Deus simplesmente está colocando cada um deles como um degrau a ser galgado, com uma escada a ser subida para o nosso progresso, para a nossa evolução. Vocês já notaram o nomezinho do nosso planeta? Provas e expiações. Expiação, alguma coisinha que ele te aprontou lá atrás, estamos pagando agora. E prova, como aqui é um grande planeta escola, quando nós estamos na escola, a gente só passa de ano se nós fazermos as provas direitinho, não é verdade? E Deus então nos dá as provinhas de vez em quando para ver se nós estamos indo bem. Eles põem aquela situação daquela pessoa que te prejudica, que acaba com a sua vida, fala, essa é a provinha que eu estou dando para ele. Será que ele vai passar dessa prova conseguindo perdoar essa pessoa? Pois é, mas espera lá, então, alguém acaba com a minha vida e eu perdoo? Olha, alguém duvidou de Jesus nesse sentido e queria tirar satisfação de uma maneira assim, de perguntar, foi o Pedrão. O Pedrão assim meio avoado, meio né? Um cara meio emocionado. Então ele chegou assim, mas mestre, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? E ele nem esperou a resposta, ele já foi dando, até 7 vezes? E cá entre nós, né? Até 7 vezes já é uma quantidade razoável, né? E o que Jesus fala para Pedro?
Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quem fez a continha e achou que 490 é o limite, não é nada disso. Nós temos que nos ater ao linguajar da época, a forma de se expressar. No tempo de Jesus, 70 vezes 7 queria dizer, sabe o quê? Infinitas, incontáveis, inúmeras vezes. Não é para você ficar contando, é para você perdoar sempre. Mas pera lá, se eu perdoo sempre, o abusão lá do meu perdão vai tripudiar e vai abusar e vai fazer tudo errado N vezes. E você vai perdoá-lo N vezes mais 1. Então eu sou trouxa, eu sou bobo? Pois é. É a maneira de você querer encarar. Eu só perguntaria para vocês, para encerrar o nosso bate-papo, o seguinte: essas pessoas que abusam do nosso perdão, essas pessoas que tripudiam em cima de nós, aproveitando a nossa ingenuidade de perdoar sempre, o que eles podem fazer por nós, hoje, amanhã ou nunca? Nada! Mas o que o paizão lá em cima pode fazer por nós, hoje, amanhã e sempre? Tudo. Então, por uma questão de inteligência, a quem interessa nós estarmos bem no conta corrente? Com aquele perdoado abusão, que não pode fazer nada por nós, ou com Deus que não perde uma linha das nossas boas ações, marca tudo no conta corrente, e quando nós pedirmos a Ele, Ele vai dar uma olhadinha, deixa eu ver se esse filho tem crédito, porque é importante que nós saibamos que as nossas orações serão sempre atendidas, desde que nós tenhamos merecimento. E um dos grandes merecimentos é exatamente esse, é de saber perdoar sempre. E para encerrar de uma vez, se vocês já estão ouvindo demais, eu vou só lembrar de um professor meu, que ele era pastor protestante e era um promotor de justiça que colocava os bandidos na cadeia. Então ele dizia assim: olha, o dia que o malandro descobrir como é bom ser bom, ele vai ser bom só por malandragem. Então, é a proposta que eu deixo para todos vocês, tá? Eu estou usando isso há mais de 40 anos e com algum sucesso, graças a Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. E nesse ambiente tão carinhosamente preparado pela espiritualidade, esse ambiente de luz, de amor, de harmonia, vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, pelas palavras trazidas até nós, pelo tratamento que recebemos assim que entramos nessa casa. Obrigado, Pai, por sermos frutos da Tua vontade, do Teu amor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de vida e suas experiências. Obrigado, Pai, pelos momentos de felicidade e também pelas dificuldades que tanto servem para o nosso crescimento. Mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus, com o nosso irmão maior caminhando entre nós aqui nesse salão, com o seu coração, o seu enorme coração, pulsando amor, amor esse que envolve todo o ambiente, que envolve cada um de nós, que cuida de cada um de nós. A nosso irmão maior, o nosso agradecimento, o nosso amor. Obrigado, Jesus, pelos seus exemplos, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado, Jesus, por nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho da luz, que é o caminho do amor, que é o caminho até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livre-nos de todo o mal. Vamos em paz, que a luz do Mestre nos acompanhe até nossos lares e por toda a semana. Que assim seja.